paz do Senhor a todos. É bom estarmos juntos, mais uma vez, com um propósito celestial, divino, que é honrar este Cordeiro que deu a vida por nós, que se entregou por nós, para que nós hoje pudéssemos ter vida eterna. Então só quem tem vida eterna é que pode estar feliz. Quem não tem a vida eterna ainda está a divagar, e eu oro, a minha oração é para que nós todos que estamos aqui hoje, e não só aqueles que nós representamos em famílias, possam chegar a essa verdade. Eu tenho falado sobre Evangelho Sem Fronteiras e tenho dito várias vezes que o Evangelho não tem mesmo fronteiras, porque ninguém para Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para ser salvo. O propósito do Evangelho é dar vida eterna ao lado de Deus. Então o propósito de Deus é que o Evangelho não tenha fronteiras e ninguém consegue parar o plano divino de Deus. E é sobre isso que nós estamos aqui a falar. Porque o plano divino de Deus cumpriu-se na pessoa do Evangelho, que é Jesus Cristo. E nós estamos nesta quadra a lembrar exatamente isso. Estamos a lembrar a chegada, o advento, a vinda, a primeira vinda do Cristo. Que faz sentido no cumprimento, ouça, nós temos mais de 300 profecias no Antigo Testamento acerca da pessoa de Cristo. E Jesus só nas últimas 24 horas cumpriu quase 30 delas. Sabe qual é a probabilidade disto acontecer? 0,000000001. Aos olhos do homem é impossível de acontecer. Mais de 300 profecias e Jesus cumpriu-as na sua vida, em 33 anos. Nas últimas 24 horas, quase 30. Vamos dar um número mais ou menos correto, 27. Foram cumpridas nas últimas 24 horas. A probabilidade disto acontecer, 0,0000001. Por isso é que eu preguei a semana passada, por isso não foi por isso. Mas quando eu estava a pregar e a partilhar a semana passada a forma como Paulo apresentava o Cristo. Lembram-se como é que ele apresentava o Cristo quando chegava às sinagogas, quando ele chegava às cidades? Ele discutia as Escrituras. Sabe o que é as Escrituras? O Antigo Testamento. Nesta realidade de Paulo ainda não estava escrito o Novo Testamento, porque ele estava a ser escrito, porque mais de metade do Novo Testamento foi escrito exatamente pelo próprio Paulo, porque ele está a escrever às igrejas a quais ele também já pregou o Evangelho, ou aquelas a que ele gostaria imenso, ardentemente, de pregar o Evangelho, e de não conseguir estar lá fisicamente, então ele escreveu o Evangelho para eles. Então mais de metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então ele, quando discutia as Escrituras, ele está a falar do Antigo Testamento, e ele está a discutir, a dialogar o Antigo Testamento. Mas ele não discutia apenas o Antigo Testamento, ele expunha as profecias do Antigo Testamento. E ele provava que aquelas profecias tinham sido cumpridas em Cristo Jesus. E eu disse a semana passada que era um bom exercício para nós conhecermos as profecias, porque é nas Escrituras que o nosso debate, que o nosso diálogo, que a nossa apresentação de Jesus Cristo deve residir. Fora disso, nós estamos a perder tempo. Se nós quisermos discutir Jesus através de milagres que vão acontecendo aqui e acolá, ouça, os milagres não são o Evangelho. Muitos dos milagres são resultado do Evangelho. Amém? E nós não fomos chamados para pregar o resultado do Evangelho, fomos chamados para pregar o Evangelho com resultados. Então os sinais procederão, ou seja, eles não irão perseguir quem prega o Evangelho. E nós cremos nisto. E eu disse ontem, foi ontem? Não, está bom, Jorge, foi sexta. Aí a minha vida. É rápido, não é? É um flash, parece que foi ontem. Também nós saímos daqui ontem. Eu já saí daqui ontem, já saí ontem, já foi de madrugada, mas já saí aqui ontem. Então eu anteontem, quando estava a partilhar o Evangelho, eu lembro-me de ter chamado aquela parte do Evangelho do Novo Testamento
que fala de Pedro. Pedro está a dizer, olha, embora vocês nunca o tenham visto, e agora também não o veem, vocês o amam. E ele não diz isto apenas, porque aqueles que amam a Cristo, e aqueles que esperam em Cristo, aqueles que já têm a vida eterna em Cristo, aqueles que têm toda a sua confiança em Cristo, têm toda a sua esperança em Cristo, eles não apenas o amam por palavras, mas diz, e ainda que não o vejam agora, creem nele, ou seja, depositam toda a vossa esperança, toda a vossa confiança, toda a vossa vida nele. E diz assim, e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Sabe onde é que isto está também visível? Nos anjos, quando eles anunciavam Cristo. Quando nós lemos também no sábado, em Lucas 2, quando um anjo disse assim aos pastores que ele encontrou a pastorear naquela noite. Olha, hoje vos nasceu o Salvador. E o sinal que ele é o Cristo é que ele nasceu ali numa manjedoura. Vão lá vê-lo. E diz que quando ele acabou aquelas palavras, uma multidão de anjos glorificaram o Rei. Ouça, aquela alegria expressa na criação de Deus, numa criação celestial, angelical. Eles não estavam com inveja dos homens. Eles estavam alegres porque Deus estava a cumprir o seu plano de coração. E nós temos de estar felizes assim mesmo. Não só amar o Cristo, mas estarmos alegres inexprimivelmente. Ou seja, de forma que nós não conseguimos exprimir durante toda a nossa vida, em todo o tempo, porque era inesgotável. Não tínhamos tempo suficiente para exprimir essa alegria. É qualquer coisa de fora de comum. E a palavra que eu tinha hoje e que eu tenho hoje para nos entregar a nós, para o nosso coração, é que as profecias, elas fazem todas questão de rumar num padrão, num destino, num só propósito. Tanto há que os estudiosos das Escrituras, eles dizem, olha, há uma teologia que está a residir, que é a teologia do pacto, a teologia da promessa. Então Deus não fez uma série de promessas ad hoc, avulsa, que não fazem parte umas das outras, que são, olha, agora uma promessa para Judá, agora uma promessa para Israel, agora uma promessa para Efraim, agora uma promessa para a igreja, agora uma promessa para... Não, não é uma promessa ad hoc. Ou não são várias promessas ad hoc que nós juntamos, tentamos discernir. Então, qual é para nós a promessa? A promessa é uma só, que se vai revelando de geração em geração, de momento após momento. E a primeira promessa existe exatamente quando nós, criação de Deus, a excelsa criação de Deus, porque em tudo que Deus criou, Ele olhou e disse, é bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse, é muito bom. Ele destacou-nos. E não foi por acaso. Não foi por acaso que nós fomos criados do pó. E que fomos soprados nas nossas narinas o espírito da vida. Não foi por acaso que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E depois da criação, Deus disse, olha, fiz coisa tão bonita. Não foi desde o início, desde a preparação, fomos feitos para a sua glória e adoração. Nós adoramos o Deus Criador, que nos deu o privilégio de sermos feitos e criados à sua própria imagem e semelhança. Mas nós rasgamos com essa relação. Porque essa relação tem um compromisso. E não é unilateral, é bilateral. É entre o Criador e a criatura. E nós, criatura, não satisfeitos com a plenitude da graça de Deus naquele momento, rasgamos com essa relação. Quisemos separar-nos de Deus. E diante deste resultado, Deus deu assim uma promessa. Porém, inimizade entre ti e a serpente, a tua semente e a serpente. Ou seja, neste caso, estava a falar para a serpente, entre ti e a sua semente.
ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira vez que nós vemos a promessa, o pacto de Deus com a humanidade. Eu vou resgatar-vos. Depois nós vemos também essa mesma promessa a tomar mais forma na pessoa de Abraão. Na pessoa de Abraão, eu não tenho aqui o meu... Vocês tens aí, não é, Pedro? Mas antes de chegarmos a Abraão, deixe-me ler em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Porque é a promessa de Deus para nós hoje. Ok? Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Já vamos lá, a Abraão. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ouçam, esta é uma promessa para nós hoje. Este é o evangelho que nós devemos proclamar às outras pessoas. Mas ela tem uma raiz desde o início. Em Gênesis, na criação, nós já ouvimos falar dessa promessa. É a primeira revelação do pacto, da promessa de Deus com o homem. De Deus com a sua regeneração, com o seu resgate. Depois em Abraão nós vemos que é a primeira vez que a promessa, que existe este pacto, que existe um compromisso. Nós vemos isso em Gênesis 12, do versículo 1 a 3, diz, Deus assim a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se a tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava aqui a construir e a dar lugar, a dar construção ao seu plano, à sua promessa desde o início. Deus não foi tendo de ideias ao longo do percurso. Isto estava já desde o início proclamado. Porque Jesus não foi entregue passados 4.000 anos da promessa ter sido revelada. Porque Ele foi entregue ainda antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1. E nós não fomos resgatados nem com prata nem com ouro, mas pelo seu precioso sangue. O valor do nosso resgate está em Cristo, mas não é apenas em Cristo e numa palavra. É no seu sangue, é no seu sacrifício. É isto que nós temos que proclamar às pessoas. Porque Deus amou-nos de tal maneira que Ele não reteve o seu amor, o seu Filho, para nos resgatar. Ele entregou o que tinha de mais perfeito, de melhor, de mais valioso, para nos resgatar. Então todos aqueles que crerem nele, depositarem a sua confiança e isso se expressar através de uma alegria inexprimível e gloriosa. Ela tem que ter o carimbo da glória de Deus. Interessante, não é? Mas assim é que nós mostramos que o amamos. E Pedro diz, olha, mas isto é desde o início. Porque os profetas indagaram, investigaram, tinham tanto amor, estavam tão curiosos em relação a qual era o tempo, qual era a era em que o Cristo viria. Então Abraão recebeu esta promessa e ele sabia que vinha da sua descendência, mas ele não viu essa descendência. Abraão ainda pensou, bom, mas eu nem filhos tenho. Deus, como é que eu vou ter essa descendência? E Deus disse assim, olha, como eu não tenho mais nome nenhum para jurar, eu vou jurar por o meu nome mesmo. Se a minha palavra não te sustenta em confiança, então eu vou dar-te uma prova. Eu vou fazer um sacrifício à tua frente. E vou passar entre esse sacrifício. E vou jurar pelo meu nome. Sabe onde é que isto também está escrito? Que ele duvidou um pouco.
em Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 e 15, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sabe qual foi a promessa? Um filho, mas Deus prometeu esse filho. E isso está em Gênesis 15. Nós podemos ver esse sacrifício, Deus a prometer aquilo, a jurar por si mesmo. E Abraão recebeu a promessa. Sabe quanto tempo depois de que ele recebeu a promessa? Diz aqui com paciência. Sabe porquê? 25 anos. Quem é que está disposto a receber a promessa de Deus para a sua vida, esperando pacientemente 25 anos? Por isso é que nós chamamos que Ele é o Pai da... Aliás, não é por causa disso, é porque a palavra diz. É porque a palavra diz. Depois, passado muitos anos dessas gerações, nós chegamos a um tempo de reinados, um tempo de reinos, e nós vemos Deus a prometer novamente a mesma promessa, a revelar mais uma vez, mas agora no tempo dos reis. E Ele disse ao rei Davi. Em 2 de Samuel nós encontramos esta lembrança da promessa revelada no tempo dos reis. Diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Sabe porque é que nós entendemos que este não é Salomão? Porque Salomão já está morto e ele não continua rei. Então quem é o filho de Deus? Quem é o filho de Davi que continua com o trono ainda hoje? Jesus Cristo. A promessa não é só revelada no tempo dos reis, mas eles, vivendo em desobediência constante, eles são levados para o cativeiro. E Deus levanta profetas no meio do cativeiro e durante a desobediência para lhes programar mais uma vez estas promessas. Aliás, Jeremias, aquilo que nós acabámos de ler no início, é um dos profetas que foi levantado por Deus para lembrá-los. Ouça, lembra-se de 1 de Pedro, que fala sobre os profetas indagaram, investigaram, para saberem qual tempo, qual era a era, qual era a época, porque eles sabiam que aquilo que tinham recebido da parte de Deus não era para eles verem. E eles não baixaram os braços, mas eles estavam constantemente. E diz que até os anjos atentavam para aquilo. Por isso é que quando eles viram o Cristo nascer, eles estavam tão regozijados, tão alegres, que não foi apenas um que foi dar o testemunho, mas foram uma multidão de anjos que foram fazer festa. É extraordinário isso. E durante o cativeiro, Ezequiel, no capítulo 37, 26, nós encontramos o seguinte: farei com eles aliança de paz. Sabe o que é que estava a acontecer? Guerra. Eles estavam no cativeiro. E não estavam apenas a haver guerra entre a Babilónia e Judá, porque este é o cativeiro do sul, é o segundo cativeiro. Então este não era apenas aqui uma guerra entre reinos, porque Judá não teve qualquer hipótese. Deus tirou a sua mão de proteção e a Babilónia foi lá e ruiu tudo. Queimou tudo, cidade toda, templo, tudo. Esta é uma guerra entre Israel, Judá, deixem-me dizer assim, Judá, o povo de Deus, e o próprio Deus. A inimizade que existia, o adultério constante entre Deus e a sua noiva. Por isso é que diz, não obstante eu o ter desposado, eu desposei o meu povo, eu casei com ele, eu prometi-lhe noivado, eu prometi-lhe esta relação. Mas o noivo ainda não tinha sido revelado. A pessoa, o noivo. Então a lembrança da razão da nova aliança está em Hebreus 8, 7 a 10. Porque Deus tinha feito aquela aliança e ela foi sendo revelada, mas eles não a entenderam e não a guardaram. E diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de facto, repreendendo-os, diz, eis aí vêm dias, diz o Senhor,
E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é que difere a primeira da nova aliança, o que está aqui escrito? A primeira aliança tinha, onde é que estavam escritas as leis? Em pedras. Em pedras. Na nova aliança, ainda que ela não tenha mudado de resultado, a relação é a mesma. Como é que ela foi inscrita? Onde é que ela está inscrita agora? Nos nossos corações e na nossa mente. E se nós não entendemos isto, os anjos anunciam a sua pessoa. Eles dizem assim, em Lucas 2, 9 a 14, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Eu não consigo imitar a voz do anjo. Eu já tentei pensar em tantas vezes como é que o anjo estava a dizer, se ele estava com uma voz trêmula. Não, eu creio que não. Mas uma voz feliz e alegre, de certeza absoluta. Mas devia ser de tal forma, tão feliz e tão forte que os homens tremeram. Ou seja, não eram uns homens mariquinhas. Eram homens experimentados na dificuldade. Eram homens que trabalhavam de noite a proteger os seus rebanhos no meio de animais ferozes. Então eram homens que sabiam lidar com a noite, que sabiam lidar com surpresas, que sabiam lidar com temor. Então, mas aqui neste momento, a voz dos anjos a proclamar o Cristo foi de tal forma que eles temeram. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ouça, lembra-se daquela frase em que eu disse na sexta-feira, quem esteve na sexta-feira, como é óbvio, não é? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus se tornou menino. Este foi o mistério que os anjos estavam a proclamar. Como é que é possível o nosso Criador? Como é que é possível tamanho amor? Que Deus se humilha a si mesmo. Que se despe da sua glória por um tempo determinado para viver entre eles, mas não como eles, sujeito. Extraordinário. É isto que os anjos estão a anunciar naquele momento. Por isso é que eu tento imaginar aquela voz, daquela mente angelical, deles entenderem, chegou o momento. Estamos há 4.000 anos a proteger este povo, a guiar este povo, a anunciar este povo, mas agora é o tempo em que nós já não vamos estar a ser os ministros desta aliança. Vai ser o próprio Deus na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo por aí fora. O próprio Deus entre os homens, na pessoa de Cristo. E os anjos a clamar, a regozijarem-se, a fazerem festa, a fazerem estrondo, e aqueles homens tremeram. Extraordinário. Como é que nós estamos a anunciar o Cristo? Aquilo fez pancada naquela mente e naqueles corações. Mas sabe o que é que eles disseram? E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Estas é as boas novas do Evangelho. É que mesmo mediante tanta inimizade, tanta desobediência, tanta compurcação da promessa de Deus dada ao homem e à mulher, Deus ama-nos de tal maneira que chegou o dia de Ele entregar o seu Filho
para nascer num mundo pecador, onde ele vai ser maltratado, injustiçado, espancado, cuspido, injuriado, injustiçado, morto. Mas isso é só o que vocês vão conseguir fazer. Porque depois eu entro em cena, diz Deus, e eu ressuscitarei ao terceiro dia. Para vosso benefício. E eu ouço as palavras de Jesus: Senhor, não imputes este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Nós não conseguimos matar Deus. Evangelho sem fronteiras. Eu vou só dar aqui um lamiré, porque eu falei a semana passada, creio eu, olhem, peguem algumas profecias sobre Deus. Ou seja, acerca do Cristo que iria nascer. E algumas profecias que vocês podem lembrar e podem trazer em casa. E dizer, olha, se Jesus não é o Cristo, então é quem? Quem é o Cristo anunciado? Porque nós estamos a celebrar o Natal, certo? E o Natal tem Cristo. Sem Cristo não há Natal. Então inventem outra época qualquer, inventem outra data qualquer, deem-lhe outro nome. Não lhe chamem o Advento de Cristo. Se não o querem celebrar, não o celebrem. Mas não inventem. Inventem outra data qualquer. As profecias cumpridas em Cristo, nascimento virginal. 700 anos antes, ele vai nascer de uma virgem. Em quem é que ele nasceu? Maria, ainda desposada, não é desposada, mas sem relações sexuais. Nascido em Belém, ainda que ele vivesse na Galileia. Neste caso, José e Maria. Desceram a Belém, porque eles eram de lá. Eles eram da tribo de Davi, eles eram descendentes de Davi, ambos, em genealogias diferentes, mas cruzavam-se na pessoa de Davi. Porque ele teria que vir do trono de Davi. Um mensageiro preparou o seu caminho. Quem foi o mensageiro que preparou o seu caminho? O seu primo, João Batista. Curaria enfermos e expulsaria demónios. Isto ficou claríssimo aos olhos de toda a gente, crentes e não crentes. Por isso é que andavam a persegui-lo e muita gente o admirava, mas não o adorava, porque Deus conhecia os seus corações. Procuravam-no pelos benefícios e ainda hoje isso acontece. E nós, igreja, temos que chamar e alertar, chamar a atenção e alertar as pessoas por esse erro. Não cometeria pecado nenhum e não cometeu. Seria traído por 30 moedas de prata por alguém muito próximo. Judas. Desprezado, cuspido e espancado. Nós sabemos que isso está em Isaías 53. Eu posso-vos dar aqui algumas. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 53, Isaías 53. Há uma série de profecias acerca do Cristo, que nós estamos aqui agora a falar. Acusado por falsas testemunhas. Só o Salmo 22 tem uma série delas daqui que eu estou a falar. E o Salmo 53, as outras restantes. Guardaria silêncio diante dos acusadores. Seria como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não falaria nada. Levaria sobre o seu corpo os nossos pecados. Seria crucificado entre criminosos. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Está tudo no Antigo Testamento, são as Escrituras. Eu não sei se foram estas Escrituras que Paulo andava a dialogar e a discutir, mas muito provavelmente são estas. Da mesma forma que nós, pregadores, não vamos inventar outro evangelho e pregamos sempre o mesmo, assim faziam também os profetas do Novo Testamento, que proclamavam o evangelho, tal qual como ele era, pegando no Antigo Testamento, levando-o à nova aliança em Cristo. Ele seria crucificado entre os criminosos, nenhum dos seus ossos seria quebrado, os seus pés e mãos seriam furados. Ele teria sede e pediria água e dar-lhe-iam vinagre. Ouça, muitos destes milagres que eu estou a dizer cumpriram-se no próprio dia, 24 horas. Temos pelo menos 27 a serem cumpridos naquele dia. Que até quem não crê em Cristo diz, não, então isto teve que ser inventado. Foram pessoas que olharam para trás e inventaram Jesus Cristo. Mas toda a história sabe que Jesus Cristo é verdadeiro. Aliás, não há
Não há provas que o Arquimedes e que o Platão e que toda esta gente que nós estudamos muitas vezes como os pais da filosofia. Não existem meia dúzia de provas que eles existem. Sócrates e todos mais. Mas sabe quantos escritos de Jesus existem? Não tem contagem. Então os seus pés e mãos seriam furados, ele teria sede, dar-lhe um vinagre, as suas vestes seriam sorteadas, rasgadas. Seria sepultado entre os ricos. E ao terceiro dia, esta é a parte que ninguém conseguiu contestar. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou. E mais, ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar. E esta é uma profecia que ainda não está cumprida, irmãos. E esta é a profecia que nós como igreja devemos nos agarrar e continuar a proclamá-la a tempo e a fora de tempo, porque Ele deu-nos uma missão para cumprir e ela é temporária. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: o qual, este Jesus que ressurgiu e disse que ia voltar, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, ou seja, não é aquela que está escrita nas pedras, mas é aquela que está colocada dentro do nosso espírito, porque a letra mata. Quero-vos dizer o seguinte, não é o ler as escrituras que mata, é que as tábuas só apontavam para a nossa morte, porque nós jamais conseguiríamos ser salvos cumprindo os 10 mandamentos, jamais, porque ninguém conseguiria cumprir. Quem é que conseguiria adorar a Deus em todo o tempo, sem falhar? Pumba, já está. Então é impossível. Então quem quiser ser salvo pela letra, pelos 10 mandamentos, não vai conseguir. Não tem qualquer hipótese, não tem capacidade. Então essa aliança apontava para o nosso erro, toda a revelação dentro dessa promessa apontava para o nosso pecado. E a urgência da nossa necessidade de sermos resgatados, salvos pelo externo, pelo exterior, porque nós não éramos capazes. Daí fala-se de resgate e não de salvação própria. Nós fomos resgatados, tirados por próprio Cristo do lodo, do pecado. Então, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós fomos vivificados pelo Espírito de Cristo. Porque Ele vive, eu também vivo. Porque Ele vive, eu também vivo. Porque Ele ressurgiu, eu também vou ressurgir. Porque Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E Ele firmou connosco nessa nova aliança, quando Ele convidou os seus queridos, os 11 ou 12, nós não sabemos se Judas ainda esteve lá. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. E depois Ele ainda diz: façam isto em memória de mim. E é o que nós fazemos sempre. Nós tomamos do pão e nós tomamos do cálice. Sabe uma coisa? Esta promessa tem um resultado eterno. Esta promessa tem um resultado eterno. Não é só apenas aquilo que nós estamos a viver aqui, mas nós fomos incumbidos, nós estamos com uma missão temporária de pregar o Cristo. E nós não sabemos qual é o tempo. Nós não sabemos quando é que vai terminar esse tempo. Então é fazê-lo hoje. No dia em que se chama hoje, no tempo em que se chama hoje, de pregar este Evangelho, de pregar este Cristo, de pregar este Jesus. Eu dou graças a Deus porque Ele já nos chamou. Eu dou graças a Deus porque Ele já me convenceu. Eu já fui errante, eu já fui desobediente por todos os poros do meu corpo. Tudo em mim era desobediência. E mesmo quando pregavam Jesus, eu tornava-me ainda mais rebelde, porque eu rejeitava aquilo que me estava a ser dito. Eu dou graças a Deus porque Ele me conquistou. Eu dou graças a Deus porque Ele se revelou a mim. Eu dou graças a Deus porque Ele me convenceu do meu pecado e da sua santidade, da sua justiça. É isto que nós precisamos hoje. Querem ler comigo a promessa que nós vamos viver, ainda que ainda não vivemos? Já tantas profecias foram cumpridas, todas elas, ou grande parte delas que nós hoje lemos, todas em Cristo, mas há esta dele voltar, mas ainda mais.
é o que nós vamos estar com Ele a fazer por toda a eternidade. Abra comigo em Apocalipse 21, versículo 1 a 8, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já passaram? Já passou? Não, ainda estamos a viver agora este tempo em que nós estivemos aqui a falar entre a primeira e a segunda aliança, a revelação, mas há aqui uma terceira parte, que faz parte da segunda aliança, ou seja, da nova aliança, em que nós ainda não vivemos, mas é isto que nós estamos à frente a olhar. O crente que se esquece desta parte, muito provavelmente vai esmorecer na fé. O crente que não vive na expectativa disto, vai começar a esfriar a sua fé e o seu amor em Cristo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Qual é a probabilidade daquele que cumpriu todas as coisas até agora de falhar com a sua palavra? Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Qual é a probabilidade de Jesus Cristo recuar na sua palavra? Qual é? Nenhuma. Zero. Impossível. E aquele que está assentado no trono disse, eu faço questão de repetir esta parte, aquele que está assentado no trono disse. Em Colossenses nós lemos que é nele que subsistem todas as coisas. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Sejam de que tronos sejam, ou seja, soberanias, potestades, grandezas, fortalezas, tudo foi criado por Ele e para Ele. E nele subsistem todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele não foi criado. Por isso é que em Isaías, e nós lemos ontem, creio que foi a Carolina, que ele tem um nome muito especial, este Jesus Cristo. Maravilhoso Conselheiro. Mais. Deus forte. Quem é que diz que Jesus não é Deus? E que o Antigo Testamento não promete que é o próprio Deus que vai estar entre nós e que no Filho Ele revela o Pai. Se nós queremos ver Deus na excelência, então olhemos para o Filho. Hebreus 1, de 1 a 3. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Então aquele que está no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o que é que nós temos de proclamar, irmãos? Estas palavras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Sabe qual era a promessa que nós lemos no Antigo Testamento? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus e eles me serão como povo.
E Jesus está a dizer, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora já não diz povo, diz o quê? Filho. E de facto somos filhos de Deus, por meio do Filho perfeito, Jesus Cristo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem é que criou este lugar? Deus. Foi o Filho. Porque Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis e Ele diz, eu criei tudo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então Ele tem algo para os herdeiros desta aliança, mas Ele também tem a outra contrapartida para quem não parte ou não faz parte desta aliança. E nós também temos que pregar este Evangelho, porque este Evangelho é completo em si mesmo. Não podemos não revelar esta parte. Porque o Evangelho no seu todo é que é o poder de Deus para a salvação. Ouça, quando Paulo estava a despedir-se dos Efésios, sabe o que é que ele disse? O meu sangue está limpo, ou seja, as minhas mãos estão limpas. Eu, quando estive com vocês estes 3 anos, eu preguei-vos todo o conselho de Deus. Ou seja, não houve nada que eu soubesse da parte de Deus que eu não vos tenha confiado também. Porque vocês precisam de saber tudo. Então proclamemos este Cristo, que é a promessa. A promessa não são muitas, porque só há uma, é Cristo, é a pessoa. Então a promessa que nós temos, e naquela em que nós vivemos, não são várias avulso. Não são promessas individuais para cada um de nós, como muitos profetas hoje tendem a inventar para agregar pessoas, para os convencer pessoas, para ganharem dinheiro. Não é com prata nem ouro que nós vivemos o Evangelho de Cristo. Só é com corações rendidos a Deus, entregues completamente a Deus. Glória a Deus por isso. Hoje nós poderíamos ouvir multidão de anjos a gritar isto. Paz na terra. Deus quer-nos bem. Deus quer-nos bem. Então esta é a mensagem do Natal para nós hoje. Para nós esta época, para esta quadra, para nós falarmos às nossas famílias. Ouça, eu tenho noção, também tenho família que não aceita, nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à milésima, nem à 33. E quando nós lhes vamos falar de um pouco mais forte, eles dizem, eu também creio. Então se crês, que se veja na tua vida que crês, eu não preciso da igreja, está tudo estragado. Então eles não creem, porque eles não obedecem. Porque nós não estamos aqui porque queremos, mas porque obedecemos. Nós não estamos aqui em primeira análise porque queremos, mas porque obedecemos. Essa é a verdadeira obediência a Deus, fazer o que Ele diz. Por isso é que Jesus disse, vocês são os meus discípulos, mas porque é que vocês não fazem o que eu vos digo? Se vocês não fazem o que eu vos digo, então não são meus discípulos. Então esta é a verdade do Evangelho, porque se nós fomos conquistados pelo Evangelho, também vivemos por ele, mas também vivemos para ponto final. E se Deus diz para nós nos congregarmos porque somos um corpo, então nós, cada vez que vimos à igreja, que deve ser de forma regular, todas as semanas, estamos a cumprir o mandamento e o coração de Deus para com o nosso tempo. Cada vez que nós faltamos semanalmente a congregar em corpo, nós estamos em desobediência, estamos a falhar o alvo como filhos de Deus. Amém? Amém! Então que em 2025 nós sejamos muito mais regulares, sejamos muito mais doadores, muito mais intencionais a viver este Evangelho. E que a Igreja do Livramento possa ser uma igreja viva e um bom testemunho do amor de Deus.
Sabe como é que nós vamos ser um bom testemunho do Evangelho de Deus? Sendo um nele. Para que eles também sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, para que creiam que tu me enviaste. Então, se nós queremos que o Evangelho pregado tenha sentido através da nossa boca, nós temos que ser um. E ser um também é estar juntos, fisicamente. Como em Hebreus dizem, 10, 23 e 24, não sejam como aqueles que se apartam, mas venham regularmente, para que vocês possam ser consolados e consolar, ainda mais quando se vai aproximando aquele dia. Irmãos, nós não contamos com os dias, não está nas nossas mãos. Está nas mãos do nosso Deus. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos glorificar o Rei. Amém?